A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder, ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Povo na rua pra resistir, pra lutar, povo que avança para o poder popular. Salve! Estamos aqui com o RP Comenta, um podcast aperiódico da Resistência Popular Estudantil de Araraquara. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre educação no contexto da pandemia, né? Inserido nas questões de ensino remoto, políticas de permanência. Também vamos trocar uma ideia sobre a volta às aulas na rede básica, as condições de estudo, né? E as condições de trabalho docente. Então, a gente sabe que a gente está num momento em que várias condições de vida estão agravadas, né? Então, o sentido da nossa troca de ideia aqui vai ser como que a gente pode se articular e lutar por uma educação digna, né? A gente está recebendo hoje uma convidada, a companheira Natália. Salve! E eu sou o João, eu sou estudante de Ciências Sociais e militante da Resistência Popular Estudantil de Araraquara. Pessoal, salve! Queria agradecer os compas aí pelo convite, estou muito feliz de participar do podcast, dessa discussão, de poder trocar ideia. Meu nome é Natália, eu sou professora da rede estadual, dou aula para o ensino médio, professora de Sociologia em Matão, e estou muito feliz de participar aqui, que eu sou muito fã do trabalho da RP, sou muito fã das pessoas que estão produzindo esse podcast, eu tenho certeza que vai ser incrível aqui. Boa, salve, salve, ouvintes da RP Comenta, boa tarde, Nath, boa tarde, João. Eu sou a Bárbara, militante da Resistência Popular Estudantil de Araraquara, estudante de Ciências Sociais da Unesp, e como o João já introduziu, né, estamos aqui para discutir um pouco sobre esse novo contexto em que a educação brasileira está inserida. E a gente percebe que essa crise da educação não é de hoje. A gente sabe de algumas problemáticas que rodeiam a educação pública, a falta de investimento, de estrutura precária das escolas, um descaso total com os estudantes e professoras da rede pública. E agora, né, nesse contexto, nessa conjuntura de pandemia, estão empurrando para a gente aí goela abaixo mais uma precarização do ensino, nos colocando num modelo de ensino remoto nas escolas e também nas universidades. E aí, né, já de antemão, a gente consegue pensar e citar alguns problemas que rodeiam esse modelo de ensino remoto, como a falta de acesso à internet, a equipamentos capazes de acessar as aulas online, a massiva precarização do trabalho docente, a falta de condições estruturais de estudo, né, nas casas brasileiras e por aí vai. Tudo isso sempre andando de mãos dadas, né, em prol de uma produtividade que está servindo diretamente o Estado e o capital, ignorando uma conjuntura de mais de 112 mil mortos no país. A gente agradece a presença aí, Nath. A gente gostaria de fazer a primeira pergunta aqui, né? Como está se dando a experiência do ensino remoto dentro do contexto do ensino médio, fundamental, né? Na rede estadual, rede pública? Quais estão sendo as principais dificuldades? Olha, tem sido horrível, né? Tá sendo um inferno. Tem vários problemas aí que a gente pode levantar. Vou tentar colocar uns 3 problemas aqui pra gente pensar, né? E o primeiro deles é que a decisão por dar seguimento ao ano letivo, primeiro por dar seguimento e depois por dar seguimento nesse formato, como sempre, foi uma decisão autocrática, né? Então, como todas as decisões que são tomadas pela Secretaria de Educação, pela SEDUC. Então, no momento que começou a quarentena, eles adiantaram nossas aulas de julho para abril. No final de abril, a gente foi convocado para umas reuniões para assistir vários vídeos num aplicativo, que é o aplicativo da SEDUC, que a SEDUC está usando agora, que é o Centro de Mídias. E entre vídeos de autoajuda, a gente também ficou sabendo como que a gente tinha que dar seguimento a esse ano letivo, né? Sem qualquer tipo de discussão,
sem nenhuma oportunidade para discutir a realidade concreta das nossas escolas, né? Como que se seria legal dar prosseguimento ao ano letivo ou não. Eu tenho uma opinião de que não, mas nem isso foi discutido, e nem a forma, né? Então, esse discurso de gestão democrática, protagonismo e tal, é uma farsa, né? A gente não conseguiu avaliar de que maneira que a gente poderia lidar com essa situação dentro de cada escola, sabendo a realidade dos nossos alunos. E aí a gente vai para um segundo problema, né? Como as decisões são sempre de cima para baixo, são sempre autocráticas, elas muitas vezes não são viáveis, né? E aí uma outra questão é que a gente não recebeu nenhum suporte, nenhuma estrutura material de acesso, de dispositivo, de internet para fazer esse trabalho, né? Então, o que eu tenho notado, assim, que eu tenho acompanhado é que os professores com os celulares, os notebooks que têm, não dão conta desse trabalho, os alunos também não, né, de fazer a implementação do ensino remoto. O celular está morrendo, né, o notebook não dá conta, e muitos dos nossos alunos, inclusive, a gente não consegue contatar, né? Então, tem um problema aí também que é falar assim, eu acho até engraçado quando o pessoal fala, né, o ensino mediado por tecnologia, né, sendo que nem essa tecnologia foi fornecida para a gente. Então, isso é um segundo problema, que inviabiliza várias coisas. E aí, acho que o terceiro problema é o seguinte, não agora, né, mas há vários anos, na escola pública, a gente vê sendo implementado, introjetado, a gente vem introjetando uma lógica empresarial, né, de lidar com os problemas, analisar com os problemas. Então, parece que o problema da educação pública é um problema administrativo, empresarial, que pode ser quantificado, que pode ser otimizado. E essa lógica leva a um produtivismo, né? Então, a insistência em se levar adiante o ano letivo em condições que são inviáveis, ela leva a várias distorções, né? Que é o fato de, por exemplo, muitos dos meus alunos não têm como assistir uma aula online, né? Vamos chamar de aula para ser bem generoso, né? Então, eles não têm essa condição, eu não tenho condição de reuni-los no mesmo horário, né? Porque alguns, por exemplo, usam o celular da mãe, a mãe trabalha durante o dia e ele só pode entrar em contato comigo à noite. Eu tenho um aluno que mora na zona rural, né? Então, ele consegue acesso à internet quando ele sai de casa e numa pandemia isso tem sido mais raro. Então, esse produtivismo, né, de mostrar o serviço, justificar o salário, que também vem de uma distorção que olha, os professores, ao contrário da maior parte da classe trabalhadora brasileira, estão em casa. Então, a distorção todo mundo devia estar em casa, né? E não só a gente. Então, parece que a gente está vivendo um privilégio, né? E eu não vejo como um privilégio, né? Eu vejo, sim, que é uma distorção, que isso deveria ser estendido a todos. Aí o professor quer fazer o quê? Quer justificar salário, né? Já vem dessa mentalidade de bonificação por resultado, provas externas que avaliam o nosso trabalho de forma completamente injusta, né? Então a gente se prende muito a índice, nota, enfim. E aí, o que acabou acontecendo? A gente não tem estrutura material, então os alunos vão lá, se tem aula no aplicativo, e a gente manda tarefas, atividades. Qual que é o problema disso, né? A gente está reduzindo o processo de ensino a entregar tarefa. Então, no primeiro e no segundo bimestre, a gente fez conselho, então aqueles alunos que terão frequência e nota são aqueles que entregaram atividade, que é ridículo, né? Não é assim que se avalia o ensino. Entregar atividade não quer dizer que aprendeu. Então, a gente tem uma série de distorções aí que já existiam na escola e que estão sendo agravadas nesse momento, né? E acho que tem outros problemas que poderiam ser colocados, assim, mas eu vou ficar por aqui para a gente poder desdobrar eles em outras perguntas aí. Obrigado pela resposta, Nath. É complicado mesmo todo esse cenário, né? Ele é de muita... A gente escuta assim, é de muita angústia, né? Então, antes da gente prosseguir para a nossa próxima pergunta,
Vamos ouvir um sonzinho para acalmar nosso coração, porque é complicado. É o início, informação como princípio. Bandeira negra, iniciando sua função, caminhando juntos e procurando a solução. Revolução, palavra hoje desgastada. Se fala muito mais, pra fazer não fazem nada. E no momento, quais são o que nos representam? No esporte, o atleta multinacional. Na religião, o líder por capital. Na Câmara Municipal, alguém que todo fim de ano ganha presente de Natal. E sem representante, como é que se faz? Se olha no espelho e não se acha capaz. Tem que seguir adiante, ser forte o bastante, estudar o jogo e não cometer mais falha. Resistir e guerrear é necessário, até que o opressor seja totalmente derrotado. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos. Transformação por quê? Liberdade pra quê? Provocando questões difíceis de responder. Transparecer, provocar, criar. O caminho é tortuoso, temos que aprender. Nada virá na nossa mão. Solução, irmão, situa sua mente no organismo repressor. Questione o que é passado, gerado, destruindo a grade de valor, marcado. Caminhar a dificuldade do massacrado, o chamado fraco usado pra construir o grande palácio, alimentando a boca de glutões. Imagem da terra cercada de prazeres, o mundo confeccionando ilusões e não paramos de cumprir só deveres. Precisamos terminar essa mecânica, força, passa, conhecimento, ação e esperança. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos. Ter como meta e objetivo a derrota total do inimigo, que há muito vem mantendo o seu ciclo de impunidade e prosperidade e etnocídio. Espírito sincero de família, entendendo os defeitos e mantendo a disciplina, que a cada objetivo alcançado nos possa dar força e vários aliados. Buscando formas de revolução, nos deparamos com o mundo em caos. Caminhar em meio à ilusão vai ser o grande desafio do mundo real. Preparados físico e mentalmente é o objeto do coletivo. A bandeira negra estando hasteada, a mudança foi feita e está cumprido o nosso destino. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos, nossas vidas. Ah, bandeira negra tremula, novos ventos, nossos sonhos. Bom, voltamos aí, trocando uma ideia com a Natália sobre o contexto da educação na pandemia, né? Os principais enfrentamentos que a gente está travando contato agora, né? No campo da educação. Então, bora para a próxima pergunta? Bora lá, vamos aprofundar um pouco mais isso. Então, Nath, eu acho que você já deu uma pincelada assim, né, na resposta dessa próxima pergunta, mas a gente queria saber mais profundamente como que está sendo isso para os estudantes, né? Eles estão tendo a possibilidade de acessar as aulas, como que está sendo esse contato com eles? Então, eu vejo pelos meus alunos, mas isso também se reflete algumas vezes nas conversas com outros professores,
que o índice de alunos que acessam, interagem, entregam atividades é muito baixo, né? Inclusive vem caindo do final do primeiro bimestre, né, que foi o que a gente retomou remotamente, até agora. Então, a gente tem uma média de 5, 6 alunos por sala, mais ou menos, tá? Fazendo bem uma média mesmo, que estão conseguindo interagir com a gente, entregar as atividades e tal. E aí isso pode se dar por de diversas formas, né? Por que isso acontece? Primeiro que tem vários alunos que entraram em contato comigo e disseram que a família perdeu a fonte de renda de alguma forma, né? A mãe ficou desempregada ou teve uma redução salarial. E aí eu dou aula na parte da manhã, né? Então esses alunos tiveram que arrumar um emprego e aí ficou muito mais complicado fazer o acompanhamento mesmo online. A segunda situação que eu vejo bastante é que muitos alunos não gostaram desse formato, né? De assistir aula num aplicativo com professores que eles não conhecem, numa dinâmica que é completamente estranha, né? A gente pensando, né, no como que é uma aula presencial, né? É estranho falar aula presencial, mas como que é uma aula presencial e como que é uma aula assistida por aplicativo, o ensino remoto ele limita várias coisas, né, dentro da dinâmica do ensino-aprendizagem. Então, eu não sou, por exemplo, contra usar a tecnologia em sala de aula, jamais, né, mas eu entendo que ela tem que ser combinada, tem que ser presencial. Então, esse formato tem trazido muitas dificuldades para eles entenderem, para eles gostarem, e eles se sentem muito frustrados. Então, tem um grande número de alunos que já vem me falar que prefere repetir o ano, né, já que esse ano vai ser contabilizado mesmo como ano letivo, preferem repetir e fazer presencialmente no ano que vem. Então, eu estou vendo uma grande evasão acontecendo, né? Essa evasão, ela não está sendo levada muito a sério, né? Eu vejo uma falsificação aí de índices do ensino remoto, tentando fazer parecer que está funcionando. Então, por exemplo, outro dia eu estava numa reunião, essa semana, inclusive, e eu vi um slide lá que foi mandado pela Secretaria da Educação, dizendo que, na conta deles, 96% dos alunos estão tendo acesso às atividades remotas, que é praticamente impossível, né? Mas você vê que a preocupação deles, na verdade, não é com os alunos, né? Porque os alunos não estão gostando, não estão fazendo, não estão entregando, e a preocupação deles é com o índice. Então, veja, todo aquele discurso, né? A avaliação não é importante, as competências socioemocionais, nada disso é levado em conta no momento que você tenta fingir uma normalidade, enquanto tem pessoas morrendo, perdendo emprego, né? Então, enquanto tem pessoas que não têm as mesmas condições de acesso. Então, isso tem sido bastante desgastante para eles, né? E aí a gente acaba muito fazendo uma troca de suporte emocional, inclusive, né? Muito mais do que de atividades agora que se tornaram muito irrelevantes perto dos problemas que eles estão enfrentando. Bom, gente, agora a gente vai ouvir outro som e voltar para o último bloco aqui do nosso podcast, né? Trocando ideia com a Natália sobre as questões da educação nesse contexto da pandemia, né? Pontuando nossas críticas, pontuando as problemáticas, né? Dentro do trabalho docente, das relações de ensino-aprendizagem. Então é isso. Logo voltamos. Generosa e amiga la palabra. Grande está hoy su corazón. Aunque pequeño lo pretende el que poco oye y mucho habla. Mujeres y hombres zapatistas, es la hora de la palabra. Nada nos será dado, nada que no sea luchado por nosotros. Nada será para nosotros regalado. Nada que no arranquemos vendrá a ser de nuestra casa. Nada que no luchemos vivirá entre nosotros. En nuestro camino, mucha palabra hermana nos ha alimentado, palabra que tiene el color de la tierra y que dignidad habla. Más palabras buscamos para engordar el mañana y la esperanza. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza.
democracia, libertad, justicia, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Gracias. Nuestro negro futuro en la Casa Blanca. Hay a los dólares, acá las dolores. Cuba aislada, crisis argentina. Prisiones especiales a clandestinos chicanos. Escuelas de guerra para colombianos. Salve Amazônia, mate un brasileño. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Aunque mueran zapatas, nacerán nuevos niños. Subcomandante Marcos, los hijos de Sandino. Aunque mueran zapatas, nacerán nuevos niños. Subcomandante Marcos, los hijos de Sandino. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Nosso futuro negro na Casa Branca. Lá os dólares, aqui as dores. Cuba ilhada, crise argentina. Prisões especiais para clandestinos chicanos. Escolas de guerra para colombianos. Salve Amazônia, mate o brasileiro. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Ao calcaralho, Latinoamérica libre. Ainda que morram zapatas, nascerão novos meninos. Subcomandante Marcos, os filhos de Sandino. Ainda que morram zapatas, nascerão novos meninos. Subcomandante Marcos, os filhos de Sandino. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Arriba las que luchan. Se escucha, se escucha. Arriba las que luchan. Soldats volontairement oubliés par le traité de libre commerce. Une mystérieuse guérilla se réclamant de Zapata surgit de l'ombre. Sens de l'armée zapatiste de libération nationale ou EZLN. Voltamos aqui para o nosso último bloco, nossa última pergunta, né? Então, Natália, a gente sabe que existem várias problemáticas, né, inseridas nessa questão do EAD, do ensino remoto, né? A gente poderia destacar várias críticas, né, de um ponto de vista ideológico, de um ponto de vista pedagógico, né? Mas, no seu entendimento, quais foram e quais serão os impactos do ensino remoto para o trabalho docente, né? Tendo em vista que a gente pode estabelecer uma crítica que o ensino remoto ele vai num caminho que é o da uberização, né, da educação, da mercantilização. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Então, perfeito, é isso mesmo, né? A gente tem alguns problemas aí que a gente até comentou por cima. Um deles é a evasão, porque mesmo que a gente tivesse uma vacina amanhã e todo mundo estivesse vacinado, pronto para voltar para a escola, que não é a realidade que a gente tem em outubro, por exemplo, quando o secretário Rocieli, o secretário de Educação, está prevendo a nossa volta,
mesmo que a gente tivesse essa vacina, muitos desses alunos que tiveram problemas, né, de perda da fonte de renda na família, não estariam lá, né? Porque os efeitos dessa crise, que é uma crise que já existia e que foi se aprofundando, né, a partir da pandemia, uma crise de subemprego, de trabalho intermitente, eles são a longo prazo, né? Então, não necessariamente os alunos que tendo uma vacina ou voltando, eles estariam lá na sala de aula. Uma outra coisa que eu vejo é o desemprego, né, de professores. Porque na reforma do ensino médio, que foi aprovada e que já está sendo implementada, já está prevista que uma parte da jornada escolar não precisa ser cumprida dentro da escola, né? E aí isso abre brechas para inúmeras coisas terríveis, né? Por exemplo, que estágios de trabalho em empresas sejam considerados jornada escolar, que cursos pagos sejam considerados jornada. Isso já era um problema antes da pandemia. Isso está no texto da reforma que foi aprovada, se não me engano, em 2017. Posso estar errada agora. Mas, enfim, o que acontece quando a gente começa a legitimar esse ensino remoto, né? Inclusive, muitas vezes pressionados, né, por resultados, naquela lógica produtivista que eu comentei, a gente começa, inclusive, a falsear alguns dados, né, dizendo que está sendo um sucesso, que está funcionando. A gente está legitimando o ensino híbrido, né? Eu acredito ainda que não dá para nem para o capital abrir mão da escola, né? Porque a escola, muitas vezes, é o lugar onde alguns alunos vão fazer a sua única refeição do dia. Isso ainda é uma realidade muito triste, né? Ela tem outros papéis aí sociais que estão colocados, de contenção, inclusive, né? Da revolta, enfim. Mas quando a gente pensa que esse texto já está aprovado, que a reforma do ensino médio já está aprovada, e que a gente está reproduzindo o ensino remoto e divulgando como se ele estivesse funcionando, a gente abre uma brecha para que, por exemplo, o governo comece a formar tutores, né, de ensino remoto, naqueles cursos bem vagabundos e ruins, né, tipo o Inova, que a gente fez esse ano, e que comece a substituir professores por esses tutores, né, fazendo uma combinação do ensino híbrido do ensino remoto com o ensino presencial. Então, o que eu vejo, assim, que é um outro problema estrutural da escola, é que, por exemplo, tem cargos de gestão, aí, de coordenação, de direção, que, em sua grande parte, não são cargos efetivos, né, são cargos designados, ou seja, se constitui toda uma dinâmica de relações de favor dentro da escola, né, e que prezam por uma lógica de resultados quantitativos. Então, o que acaba acontecendo é que para você exercer esses cargos, você tem que fazer isso de uma forma bastante acrítica e muito mais preocupada com interesses políticos, né, com resultados de índices e tal, do que preocupado realmente com o processo de ensino-aprendizagem. Juntando tudo isso, eu vejo bastante evasão, bastante desemprego e precarização ainda maior do trabalho docente, né, que já vem sofrendo muitos problemas, já vem sendo precarizado há bastante tempo. Então, lógico que pode ter um monte de outras coisas aí que vai acontecer que a gente não consegue prever agora, né? Mas eu colocaria essas duas coisas. Eu acho que a gente está, ao reproduzir essa lógica, ao legitimar essa lógica, a gente está produzindo as condições de aprofundamento da nossa exploração e do nosso desemprego, né? Se esvazia o papel do professor, a importância do professor quando a gente faz isso. É isso, gente, eu acho. Obrigado, Nath. Eu acho que é um cenário muito parecido com o que já vem acontecendo, né, dentro das universidades particulares, que é onde se encontra grande camada da classe trabalhadora, né, no ensino superior. E é esse processo mesmo de mercantilização da educação, né?
A gente vê dentro das universidades particulares que isso vem sendo a substituição do papel do professor por um tutor à distância, esse ensino, né, dentro dessa perspectiva de um ensino mais distante possível, né, de professores e estudantes. Então isso está sendo colocado como uma perspectiva na educação pública, né, numa educação básica, que é mais alarmante ainda, porque a gente está falando de crianças e adolescentes nesse processo, então é bem complicado mesmo. E pensar para a gente poder também conseguir, de alguma forma, ir refletindo e barrando, né, esse processo que, se depender do próprio Estado e do próprio capital, como você diz, vai tomar completamente a educação, né? Vão colocar cada vez mais esse ensino híbrido em todos os lugares onde for possível, né? Com o intuito de cada vez precarizar mais a educação, criar essa educação robotizada e também, né, pensando no capital disso, é muito mais lucrativo para eles cada vez mais deixar de ser presencial, porque sai muito mais barato para essas empresas de educação, para essas plataformas que estão tomando o mercado e substituindo esse papel essencial e fundamental que é a educação presencial, o contato, a socialização dentro das salas, né? Então, é bem difícil pensar nisso, é incômodo, né? Mas é uma realidade que tem se aproximado e que a gente precisa ficar de olho. Então a gente vai agora, né, para mais um último intervalinho, e quando a gente voltar a gente já finaliza esse papo que, enfim, dá para falar muita coisa, mas é complicado, né, gente? Então bora ouvir um som e é isso. Se não tiver dinheiro, mas cerveja à vontade. Quando a vida verá um motivo pra lutar. Se tudo está perdido, não sobra esperança. Se não estar amigos, nós teremos a lembrança. Quando a vida verá um motivo pra lutar. Mas tiver liberdade, se não tiver dinheiro, uma cerveja à vontade. Quando a vida verá um motivo pra lutar. Se tudo está perdido, não sobra esperança. Se não estar amigos, nós teremos a lembrança. Quando a vida verá um motivo pra lutar.
Voltamos aí para a finalização desse bloco. Primeiro de tudo, quero agradecer demais a sua participação, Nath, pela essa perspectiva de discussão que você traz, nessa realidade que a gente está vivendo quanto estudante também, quanto professores e professoras. E a intenção, né, desse podcast é que a gente sempre se aproxime dessa discussão e que a gente pense como está a educação pública, seja ela básica, superior ou qualquer instância em que ela esteja, e que a gente também consiga trazer uma proposição, né, para não cair apenas nessa crítica e que a gente consiga pensar o que podemos fazer, né? Gostei muito, valeu pelo convite, muita sorte aí nesse projeto. E é isso, né? Se a gente for pensar como depois da reforma trabalhista, né, como ela casa com a reforma do ensino médio, a gente vai ver que tipo de mão de obra que eles estão querendo formar, né, e como isso combina com o ensino remoto, que é completamente limitado, precarizado e vai ter péssimas consequências. E é isso. Eu gostei muito de participar, valeu e abraço. Da hora. E aproveitando aqui o espaço, né, e para ser um fermento para nossas reflexões e para nossas ações futuras, indicar aqui algumas produções interessantes que vêm sendo tocadas pelo Brasil, né? Em especial aquelas tocadas pelas resistências populares estudantis, né? Que elaboraram uma cartilha chamada Para Quem Serve o Seu Conhecimento, que são textos críticos ao EAD, né? E textos que também defendem o papel público da universidade e a saúde mental dos estudantes trabalhadores. Então é isso, gente. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa cartilha, ela está na nossa página do Facebook, Resistência Popular Estudantil 28 de março. Lá também tem outros textos sobre o assunto, sobre a universidade pública. E fica o convite também para acompanhar nossas outras redes e as redes das outras resistências populares. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e seguimos na luta. Muito obrigado por ouvir aí, pessoal. Nós vamos tocar esse projeto aí com temas de educação, né? Que somos uma resistência popular estudantil, então a educação está sempre nos norteando, mas sempre tentando intercalar e conectar a educação com o mundo que a gente vive e os outros problemas que nós enfrentamos. Então é isso, gente. Valeu pela atenção. Muito obrigado novamente, Nath, pela sua participação e disposição. E continuamos na luta. Valeu. A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular.